Fala galera, tudo bem? Estou aqui hoje para fazer um vídeo sobre radiestesia. Você já ouviu falar em radiestesia? Tem muita gente que quando fala radiestesia a pessoa acha que tem a ver com alguma coisa de raio-x, né? Alguma coisa ligada a imagens. E eu vou te falar, tem a ver sim, não com imagens, mas tem a ver com raios, sim. Vou explicar. A radiestesia é um estudo da energia que o nosso corpo emana. Não só o nosso corpo, como todos os objetos que estão ao nosso redor emanam. Então, a radiestesia é um estudo da radiação. Todo corpo, todo objeto emana algum tipo de energia. É muito complicado porque quando a radiestesia surgiu, não existiam instrumentos que pudessem medir a energia potencial do nosso corpo e de objetos. Hoje em dia já temos aí raio-x, já temos a ultrassonografia que consegue sim captar, mas ainda hoje a gente não consegue lidar com energias mais sutis. Então, por exemplo, nós temos energias em volta da gente. Nosso campo magnético que está à nossa volta, por exemplo. Então, existem até máquinas que conseguem, por exemplo, a foto de Kirlian, né? Ela consegue detectar sim energia, mas os aparelhos são muito complexos, são caros, porque exige uma emissão muito forte e para poder captar. Mas quem nunca viu uma foto, né? Aquela foto onde você tem desenho, já viu? Em volta azul, outras cores, né? Em volta às vezes do dedo ou do corpo. Aquele é o nosso campo magnético. Então, nós temos dentro da gente uma antena. Todos nós somos capazes de captar energias, tanto de outros objetos como de outras pessoas. Então, com a técnica da radiestesia, ela vai fazer exatamente isso. Você, com um treinamento adequado, claro, não é qualquer pessoa, né? Todos nós temos capacidade, sim, de fazer qualquer tipo de análise, mas exige prática, exige um estudo, como qualquer coisa na vida, não é verdade? Então a gente consegue, através de um estudo, uma prática, consegue se conectar a essa energia. Seja a nossa energia própria, seja a energia de outras pessoas, energia dos campos magnéticos em volta da gente, da Terra e tudo mais. A gente consegue se conectar com essa energia. Então, vou te dar um exemplo de que era muito usado, principalmente no interior, né, nas zonas rurais, e ainda hoje existe, gente. Impressionante, mas existe. Aqueles caras que achavam água, vocês já viram? Eles tinham tipo uma forquilha, eles pegavam um pedacinho de galho assim, seguravam com uma ponta, e eles iam andando num terreno e eles conseguiam detectar água, gente. É muito incrível, né? Como é que o nosso corpo e nosso cérebro tem a capacidade. Então eles conseguiam captar onde tinha água. E realmente aqueles caras que trabalham com isso há muitos anos, eles têm uma taxa de acerto assim, acima de 80%. Então, eles conseguem detectar água com um galho de árvore. Olha que interessante, né? Olha como é que nós temos esse potencial dentro da gente que a gente não explora. Então, foram criando-se ferramentas que conseguem transmitir essa informação. Porque a gente tem a consciência, a gente consegue captar energia, mas a gente não consegue passar isso de forma consciente. A gente não consegue, é como se fosse uma câmera. Para que a imagem apareça, é preciso ter vários sistemas aí eletrônicos, né? Através de uma lente que aquilo se conecta, digamos assim. Eu não sei como é que funciona a gente uma televisão, não faço ideia, mas é igual a retina, né? Igual aos olhos. Através da luz e de outros campos, reflete e projeta a imagem. Então, a radiestesia faz isso. A radiestesia, ela consegue, através de técnicas, instrumentos, digamos que decifrar, transformar em algo simbólico. A gente consegue transformar uma energia em algo que a gente possa interpretar. Então, por exemplo, dentro da radiestesia você tem diversos objetos, ferramentas. As mais utilizadas é o pêndulo e o dual rod.
O dual rod você deve ter visto, provavelmente. São aquelas duas varetas, já viu? Os caras segurando assim, as varetas que fazem assim, ó. Com aquela vareta ali você consegue, inclusive, achar água, se você souber utilizar ela. E uma outra ferramenta que a gente utiliza, por exemplo, é o pêndulo. Não sei se vocês já viram um pêndulo. Através desse movimento aqui, que a gente faz, né, o pêndulo se move para uma direção específica, para frente, né, para as laterais, em círculo, né? E esse movimento, ele vai, digamos que, traduzir aquilo que o nosso inconsciente capta. Então, por exemplo, com a radiestesia, a gente pode trabalhar em diversos campos. Você pode trabalhar na área rural, detectando, por exemplo, água, metais. A gente pode trabalhar, por exemplo, tem pessoas que trabalham para saber se a plantação precisa de algo mais, algum produto, ou se aquela colheita vai surgir em que época. Olha só que fantástico, né? E a gente pode, por exemplo, verificar energias da casa, tanto energias físicas, como radiação de aparelhos eletrônicos, como, por exemplo, radiação, energia telúrica, que é bolsas de água que passam embaixo da terra, esgoto. Tudo isso, dependendo da posição que ela passa na sua casa, certos locais podem ter energias mais pesadas do que outras. Então já foi descoberto, por exemplo, que certas energias podem causar câncer, pode causar problemas psicológicos, pode causar insônia, pode causar todo tipo de coisa que se imagine. Então, assim, não é só questão espiritual, tá, gente? Até porque a radiestesia ela é muito prática, é muito técnica. Os primeiros radiestesistas, começo do século, eles prezavam muito por uma ciência física, uma ciência que realmente tivesse comprovação, não uma coisa muito esotérica. Então, a radiestesia, ela tem um princípio muito científico, um princípio muito físico, onde você pode avaliar coisas como dados médicos, você pode avaliar se a pessoa tem alergia a alguma coisa, você pode fazer avaliações diversas. Então, por isso a gente trabalha, você vê aí nutricionistas já trabalhando com radiestesia, médicos trabalhando com radiestesia, tá ok? Importante, a radiestesia não substitui uma consulta. Então, se você procurar um especialista, um radiestesista, e ele pode fazer uma avaliação radiestesista, uma radiestesia médica, pode. Mesmo não sendo médico, ele pode fazer uma avaliação, desde que ele seja um radiestesista que tem formação, que você saiba que ele sabe trabalhar com aquilo. Então, ele pode, sim, fazer um diagnóstico alternativo, não seria a palavra, seria integrativo. Acho que integrativo fica melhor. Então, ele pode fazer, sim, uma análise integrativa. Ele pode te dar um pré-diagnóstico de coisas que ele detectou com um pêndulo que estão desajustadas ou desequilibradas. São dados médicos? Não, gente, não são dados médicos. Por quê? A radiestesia, ela trabalha em um nível energético. Então, não é exame médico, certo? Então, se você detecta que tem um problema, por exemplo, energético no fígado, não necessariamente eu vou ter problema no fígado. Por quê? Porque pode ser que aquela energia esteja ainda no nível sutil. Ela não passou para o corpo físico. Então, qualquer exame que você faça, médico, ele já está no corpo físico, certo? A radiestesia não trabalha assim. Pode ser que esteja no corpo físico? Sim. Eu já fiz alguns diagnósticos de radiestesia, onde eu descobri, por exemplo, desequilíbrio no fígado, desequilíbrio no estômago, e a pessoa realmente tinha gastrite, por exemplo. Não tem problema. Mas pode ser que aconteça de a pessoa falar, não tem problema com isso. Mas a gente não vai dizer, eu não sou médico, eu não posso dizer se você tem problema não. Aí eu vou precisar que você vá num médico e faça exames. Mas eu posso dizer para você, olha, energeticamente falando, seu estômago tem um desequilíbrio. Isso futuramente pode lhe trazer problemas de estômago, ou pode trazer problemas no sistema digestivo.
Então, a radiestesia, ela não é diagnóstico médico. Ela é uma análise energética. Certo? Eu tô falando isso por quê? Porque tem gente que vai no radiestesista e não quer ir no médico. Não, gente, não façam isso, tá? A medicina que a gente tem atualmente é uma das melhores para fazer diagnósticos precisos, fazer exames. Então, sim, você deve ir. Você não tem que parar de tomar remédio, você tem que tomar os remédios. Por quê? Porque uma vez que chega no corpo físico, gente, ou no mental, né, no psicológico, o dano já foi feito. Já teve casos que eu tratei pessoas que energeticamente estavam desequilibradas naquele órgão e isso repercutiu no corpo? Sim, claro, tá tudo ligado. Mas a partir do momento que chegou o corpo físico, quem vai tratar? É o médico, é o psiquiatra, é o psicólogo. Certo? Para depois ninguém dizer que eu estou medicando. Não é isso. A radiestesia não medica, não passa remédio de forma alguma. Certo, gente? Tá bom? Se vocês forem um radiestesista e ele não for médico, ele não pode passar nada. Não pode passar exame, não pode passar encaminhamento, porque ele não tem esse tipo de registro. Ele pode, no máximo, recomendar para você um floral, uma cromoterapia, uma fitoterapia, se ele tiver conhecimento sobre esse assunto. Certo? Além disso, a radiestesia não só trabalha com esse campo energético ligado à medicina, mas também trabalha em campos energéticos ligados à biologia, à geobiologia, ligados a fenômenos psíquicos também. A gente não pode ignorar isso. Então, questões psicológicas. Muitas vezes você descobre que a pessoa tem um problema psicológico, né? Ou seja, uma fobia, ou seja, um transtorno. Ela pode ter alguma ligação energética, sim. Às vezes até um alimento, que a energia daquele alimento causa algum tipo de problema para ela, ou situações que ela vive, ou pessoas próximas dela. Então, tudo isso a gente faz análise com a radiestesia. A gente pode analisar o campo energético da pessoa, a gente pode analisar as questões que a pessoa está passando. Muitas vezes já caiu, por exemplo, de ter uma análise de algo da infância da pessoa, e aí descobre que a pessoa tem um trauma, e a partir daquele momento que você descobre que ela tem um trauma, ela pode trabalhar isso, e aí realmente ela vai trabalhar com quem? Com um psicólogo, com alguém que tenha realmente foco nesse trabalho de tratamento psicológico. Isso pode ocorrer também no caso da radiestesia médica. Sim, muitas vezes ela descobre que tem um problema de estômago, e aí ela vai no médico, faz o exame e descobre que realmente tem alguma questão ali no estômago, um problema, um princípio de gastrite, ou tem uma tendência a ter um problema. Então sim, a radiestesia pode ajudar você em qualquer tipo de campo. Pode ajudar na questão da prosperidade. Muitas vezes existem situações ou coisas que estão acontecendo na sua vida que estão bloqueando a sua prosperidade. E aí você também pode trabalhar isso com a radiestesia. Porque com a radiestesia, por exemplo, eu posso fazer um diagnóstico onde eu descubro que tipo de coisas você está fazendo, por exemplo, a pessoa está fazendo, que estão brecando a sua prosperidade. Ou se aquele trabalho, por exemplo, que você trabalha tem afinidade contigo. Já teve casos, por exemplo, que eu já escolhi um local que eu ia. Eu tinha duas opções na época, diferentes, duas empresas, e aí eu tinha que optar qual empresa que eu vou trabalhar. E aí eu usei o pêndulo. E aí você descobre a melhor empresa. E eu fui. Você tem que confiar. Se você trabalha com pêndulo, se você vai no radiestesista, que você confia, e ele diz, olha só, tá atendendo para esse trabalho aqui. Confia. Porque normalmente o pêndulo ele vai trabalhar com o inconsciente. Então, se aquele radiestesista tem a prática e ele realmente tem o conhecimento, ele vai ter técnicas, ferramentas que ele vai utilizar e vai se conectar com você, com a sua energia, e ele vai dizer para você o que é melhor. Naquele momento, você dá, poxa, Fábio, eu tô com uma dificuldade aqui, eu tenho 3 lugares que eu quero ir. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Uma vez eu queria marcar um exame médico, e aí pelo plano de saúde, e tinha um monte de lugares. Eu não tinha lugar que eu confiasse. Eu fiz uma escolha com o pêndulo. Peguei o pêndulo, fiz uma seleção lá,
top 3, dos 3 melhores. Escolhi os 3. Daqueles 3 eu fiz outra análise e escolhi. E na época eu descobri que foi a melhor escolha que eu fiz. Porque depois que eu fui analisar as duas clínicas, por exemplo, elas tinham uma avaliação ruim no Google. Isso decide se a clínica é ruim ou não? Não. Mas já dá um caminho, na verdade. Tu já fica assim, peraí. Porque se algumas pessoas reclamam, alguma coisa tem. Então é um exemplo. Então assim, já aconteceu isso com outros clientes meus também. De eu falar, ele fazer um tratamento de floral, falar, pô Fábio, esse floral aqui é bom pra mim? E o pêndulo indicar que é mais ou menos. Digamos que é 50% efetivo, mas não é 100%. E aí, ele ir num outro terapeuta floral na época, hoje em dia eu sou terapeuta floral, mas na época eu não era, e o terapeuta falar, não Fábio é ótimo, trocar, né, ele foi no outro terapeuta, trocou, e ele trouxe, né, o cliente trouxe. Aí falou, não Fábio, olha só, realmente o outro terapeuta floral falou que não achou legal e trocou a minha medicação. Vê esse aqui agora. E já deu em torno de 95% de compatibilidade com aquela pessoa. Então você vê que você pode, através da radiestesia, descobrir um monte de coisa. Descobrir se o relacionamento tá legal. Por exemplo, se você tem compatibilidade com o seu atual namorado ou namorada, se você tem compatibilidade com esposo e esposa, se não tem compatibilidade, por que não tem, como pode melhorar. Então, quer dizer, a gente tem aí radiestesia que pode trabalhar no setor de relacionamentos, no setor de prosperidade, financeiro, profissional, psicológico. Você pode descobrir, por exemplo, que tipo de ferramentas ou terapias são mais efetivas para um determinado problema que está passando na sua vida. Então, tem milhares de formas de trabalhar e possibilidades com radiestesia. Ok? Então é isso. Eu acho que por enquanto é só. Tem outras coisas muito mais expansivas e muito mais complexas de radiestesia, mas eu acho que nesse vídeo tá bom aqui a informação. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, mande e-mail, ok, gente? Quem quiser fazer uma análise, um diagnóstico radiestésico, eu também faço, pode entrar em contato comigo, pode ser online, não tem problema. Eu tendo uma foto sua mais ou menos recente, eu posso trabalhar como se você estivesse aqui. Não tem problema nenhum, não faz diferença. Até porque, mesmo um radiestesista com a pessoa presente, de frente a ele, ele vai usar uma foto. Por quê? Porque aquela miniatura está conectada, a partir do momento que a foto da pessoa, ela está conectada com essa energia da pessoa. Então você pode trabalhar como se a pessoa não estivesse ali, sem problemas. Ok? Então, maiores dúvidas, pode mandar comentários aqui no vídeo, pode me mandar um e-mail, ok? Então é isso, gente. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá um like e comenta, tá ok? Qualquer dúvida, me fala aqui nos comentários que a gente conversa e eu tento te ajudar da melhor forma possível. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.